A McLaren provou ser imbatível e lidera isolada em ambos os campeonatos. E agora tudo indica que será um duelo papaya, a menos que Verstappen consiga ressurgir. Sejam bem-vindos à 10ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá. Após o nerf nos aerofólios flexíveis, a F1 continua com um líder definido. E desta vez, é a vez de competir em um circuito tão mítico quanto o piloto que homenageia em seu nome. Na Ilha de Nossa Senhora, em Montreal, o circuito Gilles Villeneuve faz sua aparição. Uma pista com muros colados receberá a temporada de 2025 com muitas incógnitas. A McLaren lidera e seus pilotos são favoritos para os títulos. Max Verstappen caiu após os eventos da Espanha e a situação não parece favorável para ele. Por isso, a Red Bull precisa encontrar uma maneira de parar o pessoal de Woking. Ou esse título para Verstappen vai se tornar cada vez mais impossível? Vem aí um daqueles circuitos que são para pilotos com coragem. Se Verstappen e a Red Bull não acertarem logo, pode ser hora de dizer adeus ao título. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio do Canadá 2025 da Fórmula 1. Já faz 2 semanas desde o nerf nos aerofólios flexíveis, que, ao que parece, conseguiram o oposto do que muitos queriam e estavam esperando. Com a McLaren liderando cada vez mais ambas as tabelas, à medida que a temporada se aproxima da metade. Por isso, o tempo está se esgotando para que alguém mais os pare e para que a pressão entre Piastri e Norris comece a aumentar pouco a pouco na disputa. E chegou a vez do Canadá e seu belo e imponente circuito marcarem presença no calendário. Um daqueles em que é preciso andar colado nos muros com corridas absolutamente incríveis e que às vezes traz vencedores totalmente inesperados. Então, senhoras e senhores, é hora de começar essa prévia, conhecendo o local que dará vida a esta nova etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Montreal, Canadá. Sua pista é o circuito Gilles Villeneuve, localizado no meio do rio St. Lawrence, na ilha de Notre Dame, construído no ano de 1978. 4,3 km de extensão, 70 voltas, 14 curvas. 3 zonas de ativação do asa móvel, mas somente 2 para tentativas de ultrapassagem. Caracterizado por ser um circuito semi-urbano com os muros colados na pista e extremamente rápido. O primeiro setor é o mais técnico dos 3, com algumas das curvas mais difíceis do circuito. A primeira e a segunda curvas são curvas lentas e são posteriormente acompanhadas por retas curtas, onde as curvas 3 e 4 formam uma chicane cuja saída exige tração. E saber acariciar o muro sem abusar dele. É uma parte da pista que prioriza muito a saída das curvas e a aceleração. Em um setor complexo que é apenas o começo desta jornada de 4 km. A velocidade vai aumentando para o segundo setor, que, em resumo, é composto por 2 chicanes e 2 retas. A primeira zona de ativação do asa móvel da pista está localizada entre as curvas 7 e 8. No entanto, a reta não é muito longa e é usada principalmente para se manter próximo dos rivais para tentar ultrapassagens em outro ponto do circuito. Mas por ser um circuito de retas curtas e freadas fortes, com chicanes, novamente, aspectos como tração e aceleração voltam a se destacar. Para saber contornar essas curvas e assim preparar o último desafio que esse circuito canadense oferece. O terceiro setor é o mais rápido dos 3 que essa pista possui. Começa com a curva de grampo. Da curva 10, que novamente vai colocar à prova os freios e a tração na saída dela. Essencial para encarar a reta traseira, a mais longa do circuito, e o segundo ponto de ativação do asa móvel, ativado antes da curva 12, estendendo-se por toda a reta até a freada da curva 13. Proporcionando uma das melhores oportunidades de ultrapassagem nesta pista, mas os pilotos terão que encarar, no final, o Muro dos Campeões. A chicane final deste circuito, onde as zebras são muito altas e o muro na saída está tão próximo que um mínimo erro na hora de acelerar pode acabar com a corrida de qualquer um. E saindo dessa curva, o último ponto de ativação do asa móvel na pista. Na saída da chicane, o dispositivo é ativado pela terceira vez e se estende até a freada da curva 1. Por isso, esse setor é fundamental para as ultrapassagens e, de longe, o mais rápido dos 3. O circuito de Montreal agrada pilotos e fãs. É um traçado que exige raspagem nas paredes, pune erros e permite batalhas intensas entre os competidores.
por ser uma pista rápida que oferece oportunidades de ultrapassagem, o que representa uma combinação incomum nesse tipo de circuito. E, em resumo, no primeiro setor, o elemento mais importante é a tração. No segundo, a tração e a aceleração do carro voltam a se destacar, e no terceiro, os freios e a velocidade final, para enfrentar as curvas lentas e as longas retas. Outros dados a considerar neste circuito. O safety car é uma constante e muito provavelmente aparecerá durante uma corrida. Desde o surgimento do safety car em 1994, ele já neutralizou uma corrida em 35 ocasiões. E por ser um circuito tão rápido, com os muros tão próximos, os acidentes são extremamente comuns. E nas estatísticas, o safety car tem até 67% de probabilidade de aparecer na edição de 2025 da Fórmula 1. De fato, a pista possui várias áreas potencialmente perigosas, mas uma se destaca historicamente, a chicane do Muro dos Campeões, que devido aos zebras tão altas na entrada e saída da curva, e o quão perto é preciso passar do muro na saída. É um setor onde muitos pilotos já bateram no muro ao longo da história. Por isso, estatisticamente, é considerado o ponto mais perigoso da pista. E um acidente aqui tem uma probabilidade muito alta de causar a entrada do safety car completo ou até mesmo uma bandeira vermelha. Neste circuito, a tração e os freios são elementos extremamente exigidos em cada uma das voltas, por ser uma pista com freadas fortes, curvas lentas e longas retas. E sendo um circuito com essas características, os carros geralmente são configurados com setups de baixa carga aerodinâmica para enfrentar as retas, já que há pouquíssimas curvas de alta velocidade. Ao contrário de outros circuitos de rua, no Gilles Villeneuve é possível ultrapassar na pista, embora não seja fácil, mas também não é impossível. E tem dois pontos que são fundamentais na corrida para tentar qualquer ultrapassagem. O primeiro e melhor ponto para ultrapassar é a reta traseira. Devido ao seu tamanho, se o piloto sair com melhor tração da curva de baixa, terá vantagem. Com um asa móvel e um bom vácuo na reta, é possível ultrapassar antes da freada. Ou sendo agressivo, tentando pegar o lado de dentro na entrada do Muro dos Campeões. Isso exige um pouco de coragem e, acima de tudo, precisão. Mas nesse ponto do circuito, há uma particularidade. Essa zona e a próxima estão conectadas por uma única zona de detecção de asa móvel. Então, se você ultrapassar nesse ponto, não será contra-atacado com esse dispositivo. Na próxima reta, e se você não conseguir ultrapassar nessa parte, a próxima zona se torna uma nova e boa oportunidade. Para superar os concorrentes em termos de recursos, é preciso seguir o processo anterior. Sair com melhor tração que o rival na chicane do Muro dos Campeões. Pegar o vácuo na reta e, em muitas ocasiões, saber cravar o carro na curva número 1. Portanto, em uma escala de 1 a 5, a dificuldade para ultrapassar nesta pista é 3. Difícil, mas acreditem, não é impossível e em anos anteriores essa pista já proporcionou corridas realmente incríveis. No pit lane do Canadá, a velocidade é de 80 km/h, sendo um trânsito rápido. Sua entrada encurta as últimas curvas e sua saída corta a curva número 1, sendo um pit lane muito rápido, em comparação com outros que têm perda de tempo muito menor. E uma parada com troca de pneus pode ser completada em cerca de 23 ou 24 segundos, mas o tempo de perda nos boxes geralmente é de cerca de 18 segundos. O desgaste dos pneus neste circuito é muito baixo. O asfalto não é muito abrasivo e resiste bem às cargas laterais, pois não há muitas curvas rápidas. Naturalmente, o estresse sofrido pelo pneu está em um nível intermediário devido à tração requerida. Ainda assim, é uma pista que degrada pouco e em condições normais. Os pilotos deveriam parar para terminar a corrida. Porém, com o pit lane curto e os safety cars, aumentam as chances de mais de uma parada. Na verdade, as equipes têm feito de 2 a 3 durante a corrida. E para esta edição, a Pirelli levará os compostos C4, 5 e C6, que representam a gama mais macia do fabricante italiano. O Canadá é um circuito vibrante, veloz e complicado com características típicas de um circuito de rua. Uma pista que convida a testar e tocar de leve os limites. Mas nesse convite está a armadilha e o excesso. Os pilotos acabam encontrando um muro. Portanto, se você combina essa velocidade com essas regras do jogo, o Canadá pode proporcionar uma corrida completamente caótica com as condições certas. As férias de verão estão chegando, o que para muitos significa fazer viagens em família ou em casal, e muitas vezes significa comprar passagens aéreas, alugar carros, planejar hospedagem. E as típicas dores de cabeça comuns em qualquer viagem. Mas acreditem, o mais difícil é ver o custo total da viagem, que em muitas ocasiões não costuma ser algo fácil de assumir.
Mas o que você me diria se eu te contasse que existe uma forma de economizar um pouco na hora de organizar uma viagem? Isso com uma ferramenta que te ajuda a aproveitar muitas ofertas, chamada VPN, e essa ferramenta é fornecida pelos nossos amigos da Surfshark. Você deve estar se perguntando como? É comum que em voos, aluguéis ou buscas de hospedagem em alguns sites online. Alguns países têm preços diferentes dos que aparecem na sua região geográfica. Com o Surfshark e sua função de mudar o protocolo de internet para te posicionar em qualquer lugar do mundo. Você pode caçar essas diferentes ofertas, desde passagens aéreas até lojas online, buscando os melhores preços para a sua viagem, e assim economizar um bom dinheiro. Isso também funciona para algumas lojas online. Com a VPN, você pode mudar o protocolo de internet e se posicionar virtualmente em qualquer lugar do mundo. Ela serve para quebrar bloqueios regionais que possam existir nos diferentes destinos que você pode visitar no mundo. Com isso, você pode navegar sem limites para assistir suas séries, filmes ou acessar páginas duvidosas de furros. Além de te proteger de qualquer ameaça à sua informação pessoal que circula pela internet, principalmente quando você navega em redes públicas e faz download de arquivos. Apenas uma das várias funções oferecidas pela VPN. Mas para que você experimente todos esses benefícios na prática, acesse Surfshark.com, UI, Skyline e use o código Skyline para receber até 4 meses extras na contratação do serviço, sem custo adicional. Experimente em uma quantidade ilimitada de dispositivos e, se não gostar ou não ficar convencido, você tem 30 dias de garantia para receber seu dinheiro de volta. Então eu recomendo que você não perca a oportunidade e experimente as VPNs junto com nossos amigos da Surfshark. Mesmo com as asas flexíveis, a McLaren continua em busca do primeiro título duplo desde então. Em 1998, eles chegam ao Canadá com o objetivo de ampliar sua vantagem sobre a Red Bull e Verstappen, feridos que precisam de qualquer jeito de um grande resultado para não se despedirem de suas chances ao título. Então, tendo esse panorama, senhoras e senhores, é hora de analisar um por um das equipes e pilotos deste grande prêmio no circuito do Canadá. Os atuais campeões mundiais de construtores seguem firmes. Apesar das novas regulamentações sobre as asas flexíveis, elas não só continuam dominantes, como parecem estar ainda mais fortes com essa nova norma. Por isso, com mais uma dobradinha, eles tiraram o sorriso do rosto de todos que esperavam vê-los cair desde o último grande prêmio. E com Verstappen, agora distante na disputa pelo título de pilotos? Com 49 pontos de diferença para Hélio Oscar Piastri, o duelo parece ser, por enquanto, uma disputa exclusiva entre Lando Norris e Oscar Piastri. Isso se a McLaren mantiver seu desempenho consistente em cada corrida. Onde não só não foram afetados pela normativa, como também, apesar dos rumores da imprensa, não trouxeram nenhum pacote de melhorias até o momento. Até mesmo a asa dianteira é a mesma de quando a temporada começou. E, como eles avisaram no começo do ano, só precisaram de um pequeno ajuste para se adequar a essa nova normativa. E mesmo assim, sem mudar a asa dianteira e a normativa das asas, destruíram novamente a concorrência, onde muitos tiveram que gastar para desenvolver uma nova asa dianteira que flexionasse menos, então a vantagem deles ficou ainda maior. Será que as atualizações para Silverstone serão apenas pequenas ou incluirão melhorias importantes? Por outro lado, os circuitos que exigem tração são onde a McLaren é extremamente forte. Nesse circuito, isso é crucial para as configurações, portanto eles são novamente os principais favoritos neste fim de semana. Resta ver como se desenvolverá a disputa interna na McLaren nas próximas corridas. Vendo que pouco a pouco estamos nos aproximando do final da temporada e a luta pelo título só vai ficar mais acirrada a partir de agora. Honestamente, ver a Ferrari em segundo lugar no campeonato de construtores me lembra aquele meme: o que faz um urso polar em Arlington, Texas? Mas pela primeira vez no ano, eles subiram do quarto para o segundo lugar após a dobradinha na Espanha. E que a Red Bull se autodestruiu e a Mercedes perdeu um piloto por um problema de confiabilidade. Portanto, alguns especialistas concordam que eles foram muito sortudos ao conquistar essa posição na última corrida em Barcelona. Mas existe a possibilidade de mantê-lo. A Ferrari está desenvolvendo uma nova suspensão para seu carro, visando manter o impulso e melhorar o desempenho na segunda metade da temporada, consolidando o ritmo. Embora acreditem que a McLaren está distante demais para ser alcançada em 2025. A Ferrari deve se apresentar no Canadá em condições similares às vistas até agora.
Lutar pelo pódio em condições normais pode parecer difícil, mas eles parecem ter ritmo para ficar à frente da Mercedes. E teremos que ver se a Red Bull se adapta bem a essa pista para ver se as oportunidades dessa equipe voltam a se abrir nesta competição. Neste momento da temporada, os alemães estão preocupados com mais de uma questão. Uma delas são as constantes falhas de confiabilidade sofridas no passado, uma sequência de 3 corridas que lhes custaram pontos valiosos. Antonelli teve quebras de motor em Imola e Barcelona. Russell sofreu o mesmo na classificação de Mônaco, prejudicando sua corrida. Alonso, com motor Mercedes em seu Aston Martin, abandonou em Mônaco devido a uma falha na unidade de potência. Além disso, a suspensão dele não falhou e continuam fracos em circuitos com altas temperaturas. Embora Barcelona não tenha sido tão desastrosa quanto Imola e Mônaco, a Mercedes espera que a nova e atualizada suspensão traseira, que deve retornar em Montreal, desbloqueie o potencial não alcançado nas rodadas anteriores. Não são esperadas temperaturas tão altas neste circuito, por isso a Mercedes pode ter um bom desempenho no Canadá. E com isso, buscar um ótimo resultado, que eles precisam para virar a página das últimas e desastrosas corridas que sofreram desde o início da turnê europeia. Red Bull poderia ter assumido o 2º lugar no campeonato de construtores em Barcelona, e o que conseguiram foi cair para o 4º lugar por 3 situações, sendo a primeira delas Yuki Tsunoda. Ele segue a tendência de todos que vieram antes dele, e sua pontuação é praticamente mínima, por enfrentar os mesmos desafios de adaptação ao carro que seus antecessores. Em segundo, a Red Bull errou na estratégia quando um safety car arruinou suas chances de lutar, justo quando a estratégia de 3 paradas parecia funcionar. E depois, Verstappen perdeu a cabeça após colisão intencional com Russell, sendo punido com 10 segundos e caindo para o 10º lugar. Neste momento, a Red Bull admite que perdeu totalmente o campeonato de construtores. Ainda há esperança de que Verstappen possa lutar pelo título de pilotos, embora a situação seja muito difícil. Mas além disso, eles terão uma desvantagem importante nesta competição, que é todo o mês de junho. Verstappen terá que correr sem penalidades, pois tem 11 pontos na superlicença após os 3 recebidos na Espanha. Portanto, se ele tiver alguma colisão que mereça uma punição e for penalizado com apenas 1 ponto, acumulará 12 e terá que ir para casa, banido por uma corrida. Por isso, no Canadá e na Áustria, ele vai ter que tomar muito cuidado. Após esta corrida, alguns pontos que Verstappen recebeu no ano passado serão retirados. Para provar que o título não é clickbait, vamos responder: Verstappen está fora da disputa pelo título? Não, ainda estamos no início da temporada e apesar da grande diferença de pontos, ela não é definitiva. Certamente será uma missão muito complicada, já que eles não têm o melhor carro. E só em alguns circuitos eles parecem ser capazes de brigar com a McLaren. E isso não é garantia de que eles possam vencê-los no final do ano. Para se manter na briga, Verstappen precisa que a Red Bull iguale o desempenho da McLaren e assim inicie sua recuperação pelo título. Mas em um ano em que as equipes terão que focar em 2026 com o novo regulamento técnico, não terão muitas opções de continuar atualizando o carro. Se colocarem em risco a temporada de 2026, portanto, na disputa não se pode dar como morto um piloto como Verstappen. Mas definitivamente a situação vai ser extremamente complicada, com a diferença de pontos que existe atualmente. Reconhecemos e admitimos nosso erro na análise anterior, pois confundimos os dados e achamos que Barcelona era um circuito favorável a Williams, quando na verdade era o oposto. Eles enfrentaram uma corrida complicada e caótica, terminando sem nenhum ponto conquistado, devido à fraqueza do carro deles nesse tipo de circuito e aos acidentes sofridos por Alex Albon. As curvas rápidas e longas impedem o carro de sustentar a carga aerodinâmica. O carro se destaca em circuitos com retas longas e curvas curtas. Portanto, no Canadá, eles precisam encontrar uma pista bem mais favorável ao carro para recuperar os pontos perdidos na Espanha. Veremos se eles conseguem, mas pelo menos as coisas devem melhorar na próxima corrida. Os Racing Bulls vêm embalados e prontos para enfrentar a Williams para tentar tirar deles essa 5ª posição no campeonato de construtores. Destacando o grande momento e atuações de Ricciardo nesta temporada, a Racing Bulls está confiante em manter essa boa pontuação e obter outro ótimo resultado no Canadá. Por isso, os touros de corrida podem encontrar outro circuito que os beneficie e, com isso, ir se aproximando pouco a pouco do pessoal da Williams. A Haas teve um final de semana ruim na Espanha. Mas, segundo o pessoal da equipe, a coisa pode não ser tão fácil para a equipe norte-americana no circuito semi-urbano de Montreal, com o tipo de asfalto e zebras altas que não agradam particularmente ao carro. Por isso, segundo o pessoal da Haas, não vai ser uma competição fácil. No Canadá, eles celebrarão os 200 grandes prêmios da Fórmula 1 com uma decoração especial.
Vejamos se isso os ajudará a obter um ótimo resultado. Mas a princípio, as coisas não parecem muito favoráveis para eles neste fim de semana. O salto da Sauber na última corrida surpreendeu, com Hülkenberg terminando em quinto, à frente até de uma Ferrari. Embora a sorte tenha ajudado, Hülkenberg conquistou o quinto lugar. A realidade é que ele já estava trabalhando pelos pontos e já se encontrava entre eles. O safety car só o ajudou a conquistar uma posição ainda mais alta. E tudo indica que o carro deu um salto de desempenho com as atualizações recentes, que incluíram um novo assoalho, uma nova cobertura do motor e a asa dianteira. A equipe Sauber fez uma atualização para resolver problemas do carro, tornando-o mais ágil e fácil de pilotar. Na última corrida, só Hull tinha o pacote completo. Agora, espera-se que Bortoleto também o tenha. Ainda é cedo para concluir se a Sauber conseguirá lutar com mais regularidade pelos pontos daqui em diante. Mas a moral da equipe subiu e eles confiam em seguir o roteiro traçado no começo da temporada. E se manter fora da última posição na tabela de construtores. Após várias corridas de azar, Alonso finalmente pontuou no circuito de Casa Parel, em Montmeló. Em geral, apesar das melhorias, o carro ainda sofre com a falta de velocidade em linha reta. E em um circuito como o do Canadá, essa fraqueza pode pesar bastante, então pode vir uma corrida complicada, se eles não conseguirem fazer uma boa classificação, no sábado. Já Lance Stroll precisou ser operado na mão, perdendo o Grande Prêmio da Espanha. Espera-se que ele esteja pronto para esta rodada, mas sua situação continua sendo monitorada. Então vamos ver se Lance está pronto para correr e poderá representar seu país em seu Grande Prêmio ou se terá que ser substituído, pelo menos nesta rodada. A situação da Alpine segue difícil. Mesmo com os pontos de Gasly no Canadá, eles são agora a pior equipe da temporada. O carro segue difícil de pilotar, o que fica claro com Franco Colapinto, que enfrenta bastante dificuldade para compreender seu monoposto. E ele sofreu com a confiabilidade em Barcelona, o que destruiu sua classificação. Para deixar a última posição no campeonato de construtores, a Alpine precisa de atualizações que melhorem a dirigibilidade do carro. E que Franco comece a ganhar confiança com o carro, o que o ajude a mostrar sua melhor versão, porque ele tem sido bastante limitado por esse aspecto do carro, por não conhecê-lo bem. O próprio Franco reconheceu que está lidando mais com os problemas de aderência que o carro tem. No entanto, com essa estrutura, já pensando no... Vai ser muito difícil sair de onde eles estão atualmente na tabela, mas esta temporada nos mostrou que nada é impossível, principalmente com o grupo do meio para baixo da tabela. Quanto à meteorologia para este Grande Prémio, parece que a chuva não vai aparecer em nenhum dos 3 dias do Grande Prémio do Canadá. Com apenas 5% de chance de chuva para o dia da corrida, que se mantém durante o sábado e a sexta-feira. Além disso, não são esperadas temperaturas tão altas, que vão oscilar entre 20 e 23 graus. Então, senhoras e senhores, preparem-se para um fim de semana com pista seca e clima estável. Para a 10ª rodada do ano no circuito Gilles Villeneuve. E por fim, para encerrar este prévio, é hora da sessão dos dados históricos deste Grande Prêmio, para despertar sua curiosidade sobre esta competição. O Canadá está na Fórmula 1 desde 1967 nos calendários oficiais. O circuito onde é disputado este Grande Prêmio é o mesmo desde então. 1978 é o circuito Gilles Villeneuve, localizado em Montreal, cujo nome vem do lendário piloto da Ferrari que faleceu no Grande Prêmio da Bélgica de 1982. E antes desse circuito receber o nome desse piloto, a pista tinha o nome de Circuito Ilha de Notre Dame, porque a ilha artificial onde a pista está localizada tem exatamente esse nome. Porém, o Canadá já sediou seu Grande Prêmio em 3 locais distintos, de 1967 a 1969 e de 1971 a 1978. A Fórmula 1 correria no Parque Moss, em Ontário, Canadá. De 1968 a 1970, a competição ocorreu no circuito Mont-Tremblant, em Quebec. Desde 1978, é sediada no Gilles Villeneuve, em Montreal, apesar de não ter sido de forma ininterrupta. O Canadá teve somente 15 pilotos na história da Fórmula 1. Os mais bem-sucedidos são Gilles Villeneuve, vencedor 6 vezes, e seu filho Jacques Villeneuve. Ele é o piloto canadense mais bem-sucedido da história, vencendo 11 corridas e sendo o único campeão mundial do Canadá em 1997. Mas o único piloto canadense que conseguiu vencer diante de seu público foi Gilles Villeneuve, que na verdade conquistou sua primeira vitória em 1978 neste Grande Prêmio, sendo o único local que conseguiu tal feito até hoje.
Valtteri Bottas detém a volta mais rápida em corrida, estabelecida em 2019. Com 1 minuto 13 segundos 78 a bordo de seu Mercedes W10, a McLaren é a equipe mais vitoriosa na história do Grande Prêmio, com 13 conquistas entre 1968 e 2012. Max Verstappen e Nelson Piquet lideram o ranking histórico de vencedores da competição, com 3 vitórias cada. Mas no degrau mais alto de novo. Há um empate entre Lewis Hamilton e Michael Schumacher, que conseguiram neste circuito até 7 vitórias, sendo de longe os maiores vencedores. E os Reis do Canadá, encerrando com esse dado nossa lista de fatos históricos do Grande Prêmio do Canadá. E com isso, encerramos a prévia do Grande Prêmio do Canadá de 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, qual piloto você acha que vencerá a disputa interna da McLaren? Você acha que Verstappen conseguirá ressurgir e virar a situação no campeonato de pilotos? E me conta, quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos que vão ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio do Canadá? Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha pra gente. Me despeço por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter. O link está na descrição do vídeo. E nos vemos em breve, para o resumo ao final do Grande Prêmio do Canadá. Obrigado por nos acompanhar e até logo. Obrigado.